boas-vindas à quarta aula da nossa jornada juntos em busca da transformação da sua saúde mental. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que acho que é uma das dúvidas que a maioria das pessoas tem quando começam a entender um pouquinho mais da nossa área, que é como lidar com emoções negativas. Antes da gente, de fato, adereçar essa pergunta, a gente precisa entender quais são as emoções básicas que todo ser humano tem e como funcionam as emoções, como elas surgem, por que elas surgem. E para começar o tópico dessa aula, entendendo as emoções básicas do ser humano, existem 6 emoções que vêm já cadastrados na nossa genética, no nosso DNA. E essas emoções são medo, nojo, raiva, surpresa, tristeza, por último, felicidade. Pessoal, a gente precisa entender que as emoções elas não vêm separadas umas das outras. Muitas vezes a gente pode experimentar várias emoções em um dia só ou em uma situação, o que pode causar uma confusão, muitas vezes, no entendimento do que você mesmo está sentindo. E existem mais emoções negativas do que positivas. E essas emoções negativas, elas afetam mais a gente do que as emoções positivas. Então é necessário a gente ter um entendimento dessas emoções para a gente poder lidar com elas e saber o que fazer, mesmo quando essas emoções negativas estão presentes. Quando a gente busca entender de onde surgem as emoções, a gente sempre chega a uma mesma conclusão. Para que você sinta algo, primeiro você precisa passar por uma situação qual aquilo foi provocado. Então, quando você quer buscar um sentimento de felicidade, por exemplo, naturalmente você precisa ter um motivo para que a felicidade aconteça. Então, poxa, recebi uma promoção no trabalho, cara, eu vou fazer uma viagem com a família ou com a namorada, estou aproveitando o meu descanso no final de semana. Todos esses são situações e motivos no qual a felicidade pode ser gerada. Assim como para que as emoções negativas apareçam, uma situação negativa tem que ser o gatilho daquilo. Então, quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver sentindo uma tristeza, uma raiva, ou qualquer sentimento que você entenda como negativo, qualquer emoção que você entenda como negativo, comece a investigar o que aconteceu antes daquilo. Isso pode ser uma das chaves para você começar a entender e já começar a desenvolver uma estratégia de enfrentamento para transformar essa emoção negativa em algo melhor. E é muito comum as pessoas relacionarem sentimentos e emoções negativas a alguma possível depressão ou algum sintoma depressivo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse autodiagnóstico, porque não funciona bem assim. Muitas vezes as pessoas sentem tristezas ou emoções negativas por algum motivo, como o Enzo falou. Mas a gente tem que começar a prestar mais atenção, a dar uma devida atenção maior quando essa tristeza ou esses sentimentos negativos, eles não têm um motivo aparente. Você só se sente triste, se sente cansado, se sente com raiva, mas você não tem um motivo para aquilo. E você tem que prestar atenção nisso, se não tem um motivo claro para você estar sentindo daquele jeito, e na duração desse sentimento. Se você sente essas sensações por pelo menos 15 dias, na maior parte dos seus dias, é um sinal de atenção. E se a intensidade desses sentimentos é muito grande, é outro sinal de atenção também. A gente não está aqui dando um diagnóstico, mas a gente está aqui reforçando o cuidado em relação a esses sintomas. Para que a gente possa te ajudar a lidar com as suas emoções negativas de maneira prática, a gente vai utilizar uma frase de um dos estudiosos mais importantes sobre a psicologia dentro das religiões. Isso dentro de uma obra dele, ele fala que nós precisamos criar fabricações para nos defender das emoções negativas. E o que significam essas fabricações? Quando você é uma pessoa que valoriza relacionamentos e, exatamente como no exemplo anterior,
que a gente deu na aula anterior sobre o bloqueio emocional, você não constrói, por exemplo, um bom relacionamento com seus amigos, bom relacionamento com um campo afetivo amoroso, ou até mesmo com a sua família, significa que existe um pilar ali que sozinho já pode gerar um sentimento de tristeza. Porque é um tema que você valoriza e você não deu a devida atenção para construir os pilares que são importantes para manter aquilo intacto, para que aquilo por si só seja um motivo de felicidade. Em comparação, uma pessoa que ela construiu boas amizades, um bom relacionamento amoroso, ter uma boa conexão com a família, por si só, esses motivos já são o suficiente para dar o sentimento de uma emoção de felicidade para aquela pessoa. Quando essa pessoa ela passar por situações que gerem emoções negativas, ela tem um porquê de se sentir feliz. Então, para lidar com aquela emoção negativa, vai ser muito mais fácil. É como se a mente dela, só uma parte se preocupasse com aquela emoção negativa, enquanto ela tem a certeza de que existe alguém por ela lá no final das contas. E quando a gente deu esse exemplo aqui sobre fabricações, fabricações podem ser inúmeras coisas, não só relacionamentos. Pode ser um emprego no qual você gosta muito, uma profissão no qual você é extremamente engajado e se sente útil para as outras pessoas. Comece a partir de hoje até mesmo a se perguntar quais são as coisas importantes para você que você quer dar mais atenção, que te fazem felizes, te faz feliz e que talvez você não tenha tanto tempo por uma correria do dia, por inúmeras situações ali, opressões do seu cotidiano, mas que você sabe que, poxa, pode gerar um retorno positivo para você. Eu sei que emoções negativas não são as melhores de serem experimentadas, mas elas são inerentes da vida humana. Então, em algum momento, você vai experimentar emoções negativas e vão ser várias vezes. Mas o que a gente não deve fazer é tentar suprimir essas emoções buscando prazeres rápidos ou coisas que irão aliviar essas emoções de forma rápida. Porque nosso cérebro ele é muito condicionado a repetir comportamentos que trazem algum tipo de recompensa rápida. Por exemplo, se uma pessoa que se sente triste compensar essa tristeza com bebida ou drogas, ela vai ser rapidamente recompensada e aquele comportamento de consumir bebida ou droga quando ela está triste vai ser algo reforçado e ela vai sempre buscar aquilo. Então, essa pessoa provavelmente vai ser uma pessoa que vai desenvolver uma baixa tolerância à frustração porque ela não consegue experimentar sensações ruins. E muitas vezes essa busca por suprimir essas sensações ruins com recompensas rápidas faz com que a pessoa se distancie dos seus valores e só pense em se beneficiar de algo que talvez para ela nem faça tanto sentido assim. É por isso, pessoal, que da mesma maneira que você pode, tem a possibilidade de buscar mecanismos que vão gerar felicidade instantânea para você, esses mesmos mecanismos, eles não vão estar apagando as situações que geraram emoções negativas. Na verdade, você vai experimentar as emoções negativas logo na sequência. Quando a gente constrói fabricações verdadeiras que levam a gente a sentir felicidade genuína, estão conectados com os nossos valores, a gente tem um motivo e uma duração dessa felicidade muito maior. E, consequentemente, a gente tem um impacto na nossa saúde mental muito mais positivo. Enquanto esses mecanismos de felicidade rápida, muitas vezes têm consequências na sua saúde mental e na sua saúde física tremendamente negativas. E esse é a análise que a gente faz para entender se algo realmente gera felicidade genuína, tem um propósito positivo para a sua vida ou não. Só pode trazer mais consequências negativas e uma pior saúde mental para você no longo prazo. Espero que você tenha gostado dessa aula e que a gente clarificou um pouco para você como lidar com emoções negativas.
Nos vemos na próxima.